Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja convosco. É muito bom estarmos aqui para juntos estudarmos mais um tema da Palavra de Deus. O estudo de hoje é o estudo 172, onde vamos estudar sobre a inveja, o ciúme e o ódio. Três coisas terríveis que não devem fazer de forma alguma parte da vida do cristão. Talvez pelo menos ciúme. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme de nós, né? E de certa forma nós também podemos ter um ciúme, mas não um ciúme doentio, mas aquele zelo, aquele cuidado. E ódio, nós só podemos ter ódio ao pecado, né? Ao pecado. Ter ódio às obras das trevas. Mas é um estudo curto, de apenas 7 perguntas e respostas. E quero convidar a você que se ajoelhe juntamente comigo em atitude de reverência e adoração perante o soberano do universo para levarmos aos céus uma prece e em seguida estaremos estudando esse tema de hoje. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra e pedimos a luz do entendimento do Teu Espírito para compreendermos o assunto que estudaremos agora, Pai. Nos ajude a entender todos os versos que serão estudados e a viver conforme a Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito da inveja, do ciúme e do ódio. Obviamente não vamos ler todas as passagens, né, que falam dessas coisas, mas vamos ver aqui as que foram colocadas no estudo bíblico, no livro Estudo Bíblico, que estamos estudando aqui e apresentando através desta série de estudos bíblicos, dessa série de vídeos e desses vários temas que estamos estudando. A primeira pergunta, que diz Salomão acerca da inveja? Vamos ver o que ele disse. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Provérbios 27, verso 4. E tem um ditado popular que até diz, né, a inveja mata. E de fato, quantas e quantas pessoas aí fazem feitiços, fazem até atentados, né, atentam contra a vida do próximo, do semelhante, por causa da inveja. Às vezes não é nem inveja de riquezas, de posses, de algo que a pessoa tenha, mas inveja sobre o que a pessoa é. Tem pessoas que têm inveja do que o outro é, ele gostaria de ser como o outro. E até matam as pessoas por causa disso, né? Então, realmente, cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? A inveja é um mal tremendo, né? E ela nasceu no próprio coração de Lúcifer lá no céu. Ele teve inveja de Jesus, ele quis a posição que Jesus tinha junto ao Pai, né? E ele desejou ser semelhante ao Altíssimo, assim como Jesus era. Pergunta 2. Que se diz do ciúme? Vamos ver o que a Bíblia diz do ciúme. Duro como a sepultura é o ciúme. Cantares 8, verso 6. Quantos relacionamentos têm sido destruídos por causa do ciúme, né? Relacionamentos conjugais, relacionamentos de amizade. Realmente duro como a sepultura é o ciúme. Ele mata, né? O ciúme mata muitos relacionamentos. Por isso que ele é duro como a sepultura, porque ele mata e ele sepulta muitos relacionamentos que poderiam durar aí por toda a vida, né? Pergunta 3. Que se diz do que aborrece a seu irmão? Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. 1 João 3,
verso 5. Vamos ver esse texto aqui em outra versão bíblica. Vamos ver essa palavra aborrece aqui, como aparece em outra versão. Na Almeida, Revista e Atualizada, no lugar de aborrece, está odeia. E aqui é importante fazer uma observação a respeito disso, porque muitas vezes nós podemos aborrecer alguém, mas sem intenção. A pessoa se aborrece com algo que a gente fala, mas o nosso objetivo não foi aborrecer aquela pessoa. Talvez, quem sabe, foi dar uma exortação, uma orientação, né, um conselho, e aquela pessoa se aborrece por causa disso, né? Então, talvez seria adequado aqui, no lugar dessa palavra aborrece, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, né, que está na versão aí Almeida Corrigida Fiel, substituir aí por esta versão da Almeida Revista e Atualizada, que diz: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E o próprio Jesus falou sobre isso, né? Que todo que odeia o seu irmão é assassino. Vamos agora para a pergunta 4. Que foram levados os principais dos sacerdotes a fazer com Cristo por causa da inveja? Vamos ver o que eles fizeram. Porque ele, Pilatos, bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. No caso, para ele ser crucificado, né? Marcos 15, verso 10. Então foi puramente por inveja, né, que eles fizeram aquilo com Cristo, porque Cristo era puro, era totalmente obediente ao Pai, era santo, era o nosso Salvador, né? E a sua pureza, a sua santidade, a sua obediência ao Pai, os milagres que Deus fazia por intermédio dele, a forma como ele cativou a milhares de pessoas, né? Isso atraiu a inveja dos sacerdotes, que fizeram com que ele fosse entregue aí a Pilatos, aos romanos, para ser crucificado. Vamos para a pergunta 5. Que a inveja levou os judeus a fazerem nos dias de Paulo? Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Atos 13, 45. Então note aqui que o mesmo pelo qual Cristo passou, e Jesus profetizou que isso ia acontecer, né? Ele disse: se fazem isso ao lenho verde, que se fará ao seco? Uma indicação aí do que os seus seguidores passariam. E o próprio apóstolo Paulo e todos os demais apóstolos passaram por isso também, né? Vamos para a penúltima pergunta, pergunta 6. Que existe onde há inveja e contenda? Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3, verso 16. Então realmente é algo que faz um estrago, né? Onde há inveja, espírito de divisão, de contenda, espírito faccioso é aquele espírito onde há facções, né? Partidos, ao partido tal, o partido da direita, da esquerda. Onde há espírito faccioso, há perturbação e toda obra perversa, né? Vamos para a última pergunta, então, pergunta 7. Por que deve o coração ser vigiado de perto? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, verso 23. Então nós precisamos guardar muito bem o nosso coração, para que ele não seja tomado pela inveja, pelo ciúme, pelo ódio, pelo espírito faccioso, pelo espírito de contenda, mas que venhamos a ser dominados pelo amor de Cristo, né? Pelo amor de Deus,
pelo fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que todos esses atributos aí que compõem o fruto do Espírito sejam abundantes, sejam vivos, sejam eficazes, sejam permanentes em nossa vida. É o que eu desejo a você e a mim, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a sua atenção, agradeço por ter estado aí, participando e acompanhando mais esse estudo, e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.